Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Amigo colorido, amizade com benefícios, PA, o famoso pau amigo. O tema amizade entre pares já foi discutido diversas vezes, no cinema, na literatura, entre especialistas, mas parece que ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. Afinal de contas, é possível manter uma amizade e fazer sexo com a pessoa ao mesmo tempo, sem compromisso? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nova e 7ª temporada de Sexoterapia, um espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, vamos nos dedicar a explorar os personagens da nossa vida amorosa. E hoje começamos com aquele amigo com benefícios. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e a partir de agora terei a honra e o prazer de estar ao lado de Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e fada safada da podosfera. Ana, amizade colorida pode virar um amor preto no branco? Oi, Bárbara, querida, seja bem-vinda ao Obrigada! Sexoterapia. Estou muito animada para ter você nessa temporada, viu? Para mim é um prazer muito grande receber você aqui. Eba! Um beijo a todos, a todas e a todos que nos escutam, estavam aguardando e a gente ficou pensando, né? Puxa vida, quantos personagens a gente carrega na nossa história. Eu acho completamente possível você guardar um amigo com benefícios, uma amiga com benefícios e manter um certo distanciamento, como também acho possível o inverso. Acho que existem muitas histórias aí que nos contam e que nós sabemos e que eu acompanho, de pessoas que começaram um afeto pela amizade, tiveram ali um período de amigo com benefícios e acabaram, no final, né, gerando uma grande história de amor. Será que a gente tem algumas histórias aqui? Vamos ver o que eles nos contaram, porque a cada episódio, o Sexoterapia traz 3 histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, que nos ajudam a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? Bora lá. A primeira história é da Luíse, que tem 27 anos e mora em Berlim, na Alemanha. Manda casos. Fico com esse super amigo do meu trabalho por quem eu já tinha sentimentos. Ele terminou um relacionamento no meio do ano passado. Nós nos aproximamos e acabamos ficando. Ele foi bem claro que não queria nada sério. E eu não tenho tempo para uma relação agora também. Então, quando ele sugeriu de sermos amigos coloridos, eu topei. A gente combinou de ficar com outras pessoas, mas vira e mexe ele dá um surto de ciúmes. Quer saber se eu estou vendo alguém. Eu também tenho bastante ciúmes dele, porque sei que não é exclusivo e a qualquer momento ele pode sair com outra pessoa. Ele está no Tinder, sabe? Mas não demonstro nem cobro nada para ele, porque tudo ficou muito claro desde o começo. Não faz muito sentido ficar remoendo e trazendo isso o tempo todo. E se não estivéssemos em confinamento social, eu estaria ficando com outras pessoas também. Porém, esses momentos de ciúmes dele me deixam um pouco nervosa e irritada. Poderíamos ter uma conversa clara e aberta se o nosso acordo não está funcionando tão bem para ele, nem para mim. Mas sinto que, por ele ter acabado de sair de um relacionamento longo, ele é bastante inseguro sobre essa dinâmica. Fico pensando que se é para ser assim, por que não assumimos que estamos em um relacionamento? E aí, Ana? Que relacionamento é esse? Tem amizade? Que coisa confusa, né? Eu fiquei meio confusa nessa história toda aqui, porque ela tem um afeto por esse cara, mas primeira coisa que eu fico pensando, Bárbara, é assim, né? Quando os contratos eles mudam, então as pessoas precisam entender que a vida ela é dinâmica, os afetos também, o sexo também. Então não é porque em algum momento lá na frente eles não queriam compromisso, porque olha, eu estou saindo de um relacionamento, eu também não tenho tempo. Aliás, eu acho muito curioso isso, eu não tenho tempo. Assim. Gente, tempo para se relacionar, a gente sempre tem. Faz encaixar. Então, assim, eu acho que pensar que a relação
é imutável, então lá na frente, lá atrás a gente falou que não queria compromisso, então agora que está rolando aí um sentimento de ciúme, que ela tem uma vontade de repente, de firmar um relacionamento de compromisso, por que tem que ficar pensando lá no de trás? Eu acho que tem que trazer essa história, essa conversa para diante, né, para o momento de agora, porque as coisas mudam na vida da gente. Não é contrato de aluguel, né, Ana? Não é que não foi lavrado em cartório, com testemunha, nem nada. Foi uma conversa que, como tu falou, os sentimentos mudam. O que eu achei mais curioso aqui é que ela fala muito de ciúme, mas ela não fala muito do sentimento, né? Então, às vezes, me parece muito mais que eles não estão acertados mesmo nessa liberdade. Ela também coloca o fato de que ele está no Tinder, e se não tivesse a pandemia, ela também estaria ficando com outras pessoas. Às vezes parece muito mais um controle do que uma vontade de ter um relacionamento sério. Não sei. É que olha só, é porque tem uma característica que eu acho que é interessante, que é essa coisa do não falar exatamente do sentimento, que é o que eu sinto nas relações de amizade colorida, né? Então a gente tem um pacto, nós somos amigos, nós vamos manter a nossa amizade, então nós não falamos de sentimento. Então fica proibido, é proibido falar eu te amo, é proibido falar eu quero mais ficar com você, é quase proibido, porque se estabelece que é uma amizade. E numa amizade, o eu te amo é só aquele eu te amo de amigo, né? Não é o eu te amo afetivo, de estar com o outro, erótico, tal. Por isso que para a gente não fica claro, porque para ela não está claro. O que ele sente? Agora, o ciúme, né, Bárbara, ele foi, por muito tempo, e é até hoje, um símbolo da vontade da exclusividade, que é o que distinguiria, num primeiro momento, a relação de amizade da relação romântica. Né? Então, o que distingue? É justamente essa possibilidade de eu querer você, ou uma vontade de ter uma certa exclusividade. Então, eu tenho um ciúme. Agora, a gente também tem ciúme de amigo. Então, o que está em jogo, se é o controle dele, se esse cara é machista, né? Se é a ameaça de um terceiro, porque agora ele está mais apaixonado por ela ou não, ou se ele é, de fato, uma pessoa muito controladora, a gente não sabe, né? Todas essas possibilidades estão ali presentes. Você sabe que tem um livro que fala que a gente tem que analisar o ciúme por três sentimentos, né? Se é raiva. 2, se é tristeza, porque pode ser o quanto que é raiva, se é tristeza ou se é medo. Medo de perder o outro. Tristeza porque eu não sou uma unanimidade na vida do outro. E raiva porque o outro tem outros interesses que não eu. Então, acho que isso ajuda a gente a pensar se de fato esse ciúme está muito mais ligado a uma questão de exclusividade ou se é uma questão afetiva, né? E quando é uma questão afetiva, talvez o que esteja mais presente de todos esses sentimentos seja a tristeza. E é interessante que tu falou de analisar o ciúme, porque é o que tu falou, a gente tem ciúme de amigo, a gente tem ciúme de coisa, né? De roupa, de coisas que a gente compra. Então, não necessariamente quer dizer que esse ciúme que ele sente é amor, né? E eu acho que às vezes ela até pode estar lendo isso, poxa, por que a gente não volta, então não conversa de novo e reorganiza? Porque talvez ela já tenha projetado ali que ele está gostando mais dela. Exatamente, porque, gata, olha o seguinte, ela fala desde o início que o sentimento dela é romântico. Então que ela já tinha sentimentos. Ela já tinha sentimento, né? Então eu não sei o quanto que também ela está se enganando, que de fato, no final das contas, é ela que também muito apaixonada por esse cara, talvez, muito querendo esse relacionamento, e até projetando ali um ciúme maior do que, na verdade, talvez ele esteja, né? Porque a gente tem esses ciúminhos mesmo cotidianos, como você disse. E tem um outro fator que me chamou a atenção, que é o fator que a gente não pode negar, que é o da pandemia e do, né, se nós estivéssemos ela fala, se nós estivéssemos em confinamento, isolamento social, as possibilidades se reduzem, né? Então, esse amigo colorido, esse PA, né, ele poderia ser muito mais eficiente nesse momento para, né, saudar uma carência que as pessoas, os solteiros, devem estar sentindo, né? Por ter cortado muitas relações, possibilidades de relações, né? Talvez fora da pandemia não desse tão certo esse acordo dos dois. Não, talvez também, né? Eu acho que. Mas eu não sei, eu sempre fico achando
que às vezes a gente mantém um pouco essas questões não resolvidas com os amigos, né, esses PAs, até para ficar prolongando possibilidades. Sabe aquela coisa do quase? Nossa, será que um dia ia acontecer? Será que, né? Então, eu também sinto assim que às vezes as pessoas prolongam demais essas histórias, ao invés de chegar e conversar e falar o que que está acontecendo, está com ciúme, vamos aí, beijo, vamos ficar, acabou. Né? Eu acho que as pessoas às vezes querem muitas garantias, elas querem muitas certezas, e isso vai prolongando um estado de incerteza. Sabe uma outra coisa que eu queria saber, Ana? Porque a gente tem, pelo menos na ilusão, que a amizade colorida é para ser um relacionamento leve, né? É para tu juntar o melhor dos dois mundos, né? A amizade, que tu não tenha, que tu tenha um relacionamento mais aberto, com menos cobrança do que um relacionamento afetivo que tu imagina um futuro, né? Com o sexo, que é, enfim, a coisa que todo mundo está querendo. Conversar muito, ter muita DR, não vai tirar essa característica da leveza da relação? Então, eu acho que às vezes as pessoas de fato, não conversam sobre os seus sentimentos, né, ou não passam para um outro momento de relação de compromisso, porque isso vai implicar no outro, na outra pessoa, conhecer coisas suas que talvez na amizade ela não conheça. Porque a relação romântica, ela é atravessada por sentimentos, como esse caso do ciúme, por exemplo, que na relação de amizade você fica meio com vergonha, né? Você vai ficar dizendo, depende da idade que você tem, você vai ficar dizendo assim, nossa, amiga, estou com ciúme de você, né? Nossa, onde você vai? Então, fica meio tácito ali que existem determinados sentimentos, né? Uma parte de você que o outro não vai conhecer e que só vai conhecer se relacionar romanticamente. A convivência, a sua família, né, os seus dilemas, o seu ciúme, o seu medo, a sua insegurança. Então, eu acho que talvez não falar sobre isso, né, seja justamente deixar mais distante tudo aquilo que poderia, vamos dizer, trazer um pouco de peso para o relacionamento. Concordo com você que eu acho que as pessoas às vezes escolhem isso mesmo. E sem contar que amigos tu pode ter vários, né? Amigos coloridos, nem sempre dá para administrar tantos contatinhos ali, começa a ficar meio embolado, né? Não Ai, meu Deus sei. do céu, viu? Eu acho que no fim das contas, o que que a Luíse pode fazer, tu acha? Tem algum conselho certeiro para ela? Não, eu acho que ela tem que conversar com esse cara, acho que ela tem que falar de como ela tem sentido a mudança no relacionamento e esperar escutar dele o que que ele tem para dizer. Abra seu coração, querida, vamos nessa. Boa sorte. Vamos ouvir então agora a história da Andréia, que tem 34 anos e mora em São Paulo. Manda casos. Sempre fui muito próxima desse meu amigo do trabalho. Falamos das nossas vidas amorosas sem encanação e nunca rolou nenhum sentimento romântico. Porém, sempre que bebemos sozinhos, sinto que rola uma faísca. Quando ele namorava, a gente até evitava ficar alcoolizados juntos. Evito abraçar e chegar muito perto quando sei que estamos nessa vibe de pegação mútua. Já teve uma vez que eu literalmente fugi dele numa festa da empresa. E agora, durante a pandemia, parece que esse fogo aumentou. Talvez seja carência, mas fato é, nas vezes que nos vimos na minha casa, sinto que se não fosse o distanciamento social, teria rolado algo a mais. Mas e o medo de estragar essa relação? Ele é com quem eu desabafo sobre o dia a dia na empresa, não quero perder essa relação e esse ombro amigo. No entanto, seria uma ótima saída para a seca, já que confio nele. Tenho receio também dele achar que estou apaixonada, sendo que queria apenas alguém para transar. Fico pensando se é melhor abordar esse assunto em uma conversa franca ou se deixo rolar na próxima vez que tomarmos um vinho juntos no sofá dele. E aí, Então, a pois é. bebida entra e a verdade sai? Olha, você sabe que eu fui fazer umas pesquisas aqui sobre essa diferença, né, essa amizade colorida e a diferença entre a questão romântica e a questão sexual que envolve, né, então eu encontrei algumas interessantes. Por exemplo, amigos gostam uns dos outros enquanto os amantes se amam. Hum, né, as amizades envolvem uma atração do espírito e não do corpo.
Amizade é uma relação não sexual de duas pessoas baseada mediante experiência compartilhada e caracterizada por respeito pessoal mútuo, compreensão e lealdade. Nossa, Eu essa é acho bem definição interessante. de dicionário, parece, né? Eu achei interessante que, assim, ao mesmo tempo, que eu fiquei pensando assim, né, Bárbara? Ela tem medo, ela tem receio de perder o amigo, o ombro amigo. Mas o ombro amigo é também um componente importante de um relacionamento afetivo sexual. Então, eu acho que o que ela está dizendo é o quanto que o sexo pode atrapalhar essa relação na medida em que entram outros sentimentos que afetariam o relacionamento de amizade deles, né? Porque eu entendo que a amizade é uma coisa muito cara para a gente, assim, né? É difícil você encontrar bons amigos. Eu entendo o medo dela de perder o ombro. Ah, mas eu também acho que a gente está nessa vida para viver, então eu acho que se tem tesão, vai lá, vive, depois resolve, Tem o depois ombro e tem outra conversa. parte do cara Pois também, além do é, ombro. eu acho que não dá para a gente ficar, né, assim, sabe, tão blocado, né? Então, olha, é só isso aqui, então não pode ter outra coisa. Ah, mas se tem outra coisa pode gerar problema. Pode gerar, mas a vida é assim. A Sabe que vida gera desconforto. eu sei de uma frase que eu já falei algumas vezes na minha vida, que é: já não tem já está estragada essa amizade. Essa amizade não é mais 100% amizade, né? Tipo, toda vez que eles bebem, fica uma faísca. Eles já têm, pelo visto, aqui eles já têm um baita tesão um no outro, né? Então já não é aquela amizade fraternal. Já Ela rola tá, alguma coisa. o que ela tá com medo de perder, ela já não tem mais, né? É verdade, Porque é um bom olhar, né? já tá, ó, o sentimento já tá nela, já tá nele. Agora, uma outra questão que eu acho interessante é que a gente tem as relações de amigas mulheres, aí aqui falando especificamente de mulheres heterossexuais, e a gente tem essa relação com um amigo do sexo Homem. oposto, né? Do amigo homem. Qual é a função desses amigos homens na nossa vida, Ana? Porque é uma relação diferente, né? Porque sempre, assim, aí falando de mulheres heterossexuais, aí eu acho que se a gente for falar de mulheres lésbicas, também tu pode falar, mas quando a gente tem essa amizade com aquele sexo que é o sexo que a gente se atrai, às vezes a gente vai caminhar nesse terreno meio confuso, não? Eu acho que quando há tensão sexual, porque eu concordo muito com a ideia de que nós somos completamente, é completamente possível você ter amizade com amigos homens, sendo você uma mulher heterossexual, completamente possível. Claro que quando há uma certa tensão sexual, né, aquela pessoa que tem ali um jeito que você gosta, tem uma atração, sabe eu sempre chamo isso de tesãozinho, sabe aquela pessoa que você fala, essa pessoa aqui, ó, meu número, 40 ajustado na cintura, esse cara aqui, né? Então, eu acho que sempre essa tensão sexual, ela fica ali pairando naquele relacionamento, mas eu acho que à medida que você vai, né, se relacionando e criando uma certa intimidade e amizade, talvez isso não fique tão importante e talvez isso tenha que ser, em alguns casos, uma escolha, principalmente quando você está se relacionando com alguém em compromisso, se você tem esse amigo pairando na tua vida, né? Mas eu acho que pode gerar essas tensões, enfim. E eu acho que os homens, eles trazem para a gente uma energia diferente, até porque as nossas questões de gênero foram tão construídas diferentes, né? Nós estamos tão habituadas a olhar os homens de um jeito muito específico, né? E os homens agirem de um jeito, as mulheres de outro, porque nós somos criados dessa maneira, e obviamente que nós estamos desconstruindo isso, que ter amizade com homens faz a gente olhar um pouco para essa figura que foi criada tão diferente da gente. E nessa relação encontrar as semelhanças, né? Eu acho que é muito legal você ter. Eu não sei se você concorda, eu tenho uma sensação que as mulheres, em alguns momentos, principalmente no final da adolescência, elas muitas vezes têm mais facilidade de lidar com amigos homens do que com amigas mulheres. Principalmente quando vem essa ideia, sabe, quando fica fomentada essa competitividade do mercado, né? Então, É, assim, nossa, precisa. E aí a amizade com os amigos homens vira até um jeito da mulher dizer: olha como eu sou descolada, é olha uma que legal. romantização até, né? Isso, aquilo, tu vira mais poderosa, mais sexy, porque tem homens ao teu redor. Isso é bom para a tua autoestima, né? Eu acho que é um momento ali, principalmente isso que tu falou.
no pós-adolescência, ali a gente está meio se expandindo para o mundo, e é também fomentada pela essa competitividade entre as mulheres que já está na hora de acabar também. Mas sim, gera um Total, né? fascínio, né? Gera um fascínio porque tu está acostumada a ter muitas adolescente mulher, principalmente, a gente é muito colada nas amigas, né? Muito. Fazem muito parte da nossa identidade quando a gente tem ali 14, 15, 16. Aí quando os homens entram na nossa vida e tu descobre o universo dos amigos homens, nossa, é fascinante, né? Não, e aquela mulher, não, isso é muito clássico, né? Aquela mulher que ela fica em torno de um grupo de amigos homens, em que ela se sente empoderada, ela se sente super, Sim, né? sim. Ela se sente, tá vendo? Eu sou a garota do grupo masculino. Eu acho que faz um pouco parte, né, desse movimento da mulher, até na sua descoberta da sua sexualidade. Quer dizer, como é que esses caras que funcionam tão diferente, entre aspas, né? De novo, nós estamos falando de uma estrutura cultural. Como é que eles funcionam? Como é que está vivendo esse modelo masculino, generificado? Como é que eles se comportam? Então, eu tenho a impressão que os amigos, os homens, eles nos trazem muitas vezes, dependendo da fase da vida, essa ideia de empoderamento idealizado, nos fazem colocar diante de uma sexualidade que tem uma distinção, né, que pode ter uma distinção entre sexo e afeto bastante clara, né, mas para Uhum. depois a gente entender que, no fundo, somos muito mais parecidos do que diferentes. Então, acho que é um percurso bonito. Acho que a amizade com o masculino, ela pode nos trazer um percurso muito interessante para mais para frente a gente poder entender que as pessoas, no fundo, são muito assemelhadas. E vice-versa, deve ser muito interessante para os caras terem amigas mulheres também, né, Ana? Ah, eu acho que sim, né? Porque Né? a gente vai colorindo, né, a A vida gente vai deles trazer, a gente, de algum modo, né? com certeza. Vamos agora para o nosso último caso, mas antes a gente faz um intervalo. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. Agora vamos ouvir a Roberta, é um nome fictício. Ela tem 27 anos e é de Londrina, no Paraná. Manda casos. Tenho certeza que meu melhor amigo é o amor da minha vida, mas ele nem sonha que eu tenho sentimentos por ele. A gente se conheceu na faculdade em 2013 e foi paixão à primeira vista. De cara, eu já gostei dele. Um ano depois, ficamos na mesma sala e, por termos gostos parecidos, nós nos tornamos melhores amigos. Com o tempo, percebi que a minha admiração por ele não era apenas como amigo e que eu já não me interessava mais por outras pessoas. Estava apaixonada de verdade. Acabou que, mesmo ele não terminando o curso e eu continuando na faculdade, ainda somos muito próximos e eu continuo gostando dele. Isso não chega a atrapalhar a minha vida, porque eu já tive outro relacionamento sério. Ele tenta falar da vida amorosa dele, mas eu não sei muito bem o que responder. Fico esquisita. Como somos muito próximos, outras pessoas me abordam para perguntar sobre ele e eu também não sei muito bem como lidar. Ainda assim, não tenho condições de contar sobre o meu sentimento, porque sinto que vai dar a impressão de que a gente só se aproximou porque eu estava interessada, sendo que não foi o caso. Por mais que eu já gostasse dele, nós nos aproximamos de uma forma muito natural. Gente, que curiosa essa história, né? Ai, Porque que assim, sofrida! sofrido, e eu achei, quando ela fala assim, eu tenho medo de dar a entender que eu me aproximei dele porque eu estava interessada, né? Porque depois aconteceu de forma natural. Qual é o problema? Primeiro que eu acho que para a Roberta, ela tem que pensar um pouco, fazer uma reflexão sobre qual é o problema de uma mulher se aproximar de um homem ou de outra mulher porque está interessada. Né? Ela coloca ali uma naturalidade desse relacionamento, ela dá muito foco para isso, a naturalidade da relação, uma coisa linda, muito idealizado.
E ela gosta da idealização, porque senão não estava todo esse período vivendo essa história, Gente, né? 2013, Ana, É, 2013. eu tenho a impressão que ela tem muito medo, me dá uma sensação de que ela tem muito medo de ser desmascarada, né? Ela tem medo de revelar alguma coisa que talvez ela não lide muito bem com isso. Você sabe, Bá, que eu encontrei uma teoria que fui dar uma olhada aqui numa pesquisa, nos estudos, e encontrei uma teoria interessante, que chama a teoria da redução da incerteza. O que que eles dizem, né? Que muitas vezes as pessoas ficam evitando, né, o confronto de colocar os seus sentimentos, porque a incerteza sobre a reação do outro é muito grande e isso pode trazer um grande problema para a minha autoestima, né? Então eu Uhum. fico ali, eu fico prolongando, 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 evitando, né? E fico prolongando a incerteza para evitar o confronto, E a né? dúvida Então, é um sofrimento menor, na verdade, né? Porque na dúvida tu nutre lá no fundinho uma esperança de que. então, exatamente, você fica quase como, de novo, né? Que eu gosto muito desse conceito, que é essa coisa do refúgio amoroso, você fica Uhum. colocando nessa pessoa, né, a idealização de que aquilo poderia ser incrível, como um grande refúgio amoroso para tudo aquilo que não funciona na tua vida. Sabe? Então você fica Uhum. nutrindo esse troço. Você fica nutrindo. Tá vendo? Se eu tivesse com ele, mas o que eu gosto é mesmo dele. E ao mesmo tempo não se declara, gente. Não consigo. Tem que se declarar, meu amor. Não, não é possível isso. Ah, não sei, toma E um vinho, toma coragem e vai, né? Porque eu fico pensando nisso. 2013, tá aí quase 10 anos nessa história, teve alguns relacionamentos. Acho que deve ter posto em risco até o relacionamento sério que ela teve no meio, se ela desde sempre gostava do outro, nunca deve ter se entregue de completa para outra relação, né? Nunca se entregou por completo para essa outra relação, porque estava com esse fantasma desse amigo. E aí também, né, daquela coisa não vai, não vai nem racha, eu acho que é, só gera mais é, sofrimento. eu acho que gera sofrimento. Agora, algumas pessoas, elas de fato, elas preferem viver esse tipo de amor, sabe? Tem uma coisa Hum. também que eu acho que é importante a gente dizer, que é o seguinte: nem todo mundo, e talvez seja o caso dela, nem todo mundo se aproxima de alguém primeiro pela atração sexual, né? Muitas vezes as pessoas, elas se apaixonam a partir do relacionamento de amizade. Então é Uhum. interessante você ver assim histórias de pessoas que repetidamente elas se apaixonaram por amigos, por alguém que já tinham tido uma intimidade, que aí foi construindo intimidade e o amor nasceu. É importante a gente dizer isso, porque a gente tem essa fantasia que é tão marcada nos filmes, que é tão marcada nas histórias, que você sempre vai, que o amor que vale mesmo é o amor que vem de uma atração sexual incrível, que sabe, que sai fogo de artifício quando você beija alguém. E não é verdade. E não quer dizer que ela foi uma amiga desleal, né? Que ela se preocupou com isso. Ai, me aproximei dele com outros interesses. Não, eu acho que, né? Não quer dizer que ela foi uma amiga desleal que já estava com segundas intenções. E se tivesse também, tudo bem, né, Ana? Não, e curioso que normalmente essa fala é uma fala contrária, né? É uma fala que a gente escuta muito das mulheres em relação aos homens, do tipo assim, pô, ele foi lá fingindo que era meu amiguinho, depois veio querer me transar comigo. Isso é tão Uhum. comum você ouvir o contrário, né? Às vezes mulheres dizendo, não, pô, eu quero eu só quero ter você como amigo, eu não quero que você fique dando em cima de mim querendo transar comigo. E ela está nesse lugar, ela está no lugar inverso. Talvez até por essa fala das mulheres de poxa, não dá para ter uma relação com homem sem envolver sexo, ela se veja nesse lugar e se julgue por isso, Uhum. Pode ser. Faz né? bastante sentido. Então, ela tem Né? muitas coisas aí para repensar na vida ali, né? Muitas coisas e escolhas a fazer, né? Porque eu acho que Uhum. tem uma coragem aí, uma ousadia de poder também colocar essa relação em xeque e se mostrar, né? E conviver com a angústia da incerteza pode ser muito mais complicado do que ela colocar de fato as coisas em pratos limpos e de repente ter uma boa notícia, né? Uma boa surpresa.
Ah, espero que tenha, né? Aí, sinceramente, eu acho que depois desse tempo todo, até uma negativa já é uma resposta boa, tu não acha? Que aí desencana, segue a vida de verdade, chora, sofre se tiver que sofrer, mas aí não fica com aquela coisa ali empatando a vida, né? Mas o que que ela coloca no lugar? Você sabe que eu tenho um amigo Hum, psiquiatra que ele sempre fala isso para mim, e eu acho muito legal, eu falo muito para meus pacientes. Quando você tem uma ideia que é muito repetitiva, que vem sempre à mente, que vem sempre à mente, aí ele fala assim: "Tira isso, o que que fica?". hum. Se você tiver tempo, né, se isso está tomando a sua vida, tomando o seu tempo, se não existisse isso, você estaria pensando no quê? Vai ter que Porque arranjar uns hobbies aí, a gata aqui. Porque muitas vezes essa ideia que volta o tempo todo, né, com as emoções e fazendo você, sabe, a roda do seu psiquismo girar, a dinâmica vir, a emoção vir, muitas vezes ela está servindo de tampão para você não ver determinadas outras coisas da sua vida, Hum. sabe? Então a pergunta que eu faria, ela é essa: se tirasse esse sujeito da tua vida, com o que tu ia pensar? Em que tu ia pensar? O que que sobra? Para ver se não existe aí uma falta de alguma coisa que ela não está sabendo lidar com ela, se não existe um medo dela enfrentar o próprio julgamento, como é que Um ela está se apego, vendo. né? Tem até a questão da autoestima envolvida aí, né, Bárbara? Porque tem muito, ela traz aí a referência do julgamento muito presente, assim. O que que ele vai pensar, né? Vai pensar que eu me aproximei de forma com outra intenção, né? Então, assim, tem muito o auto-julgamento fazendo com que ela mantenha essa ideia à distância e não faça o confronto. É. Uma outra coisa que eu pensei aqui, Ana, a gente trouxe 3 casos de mulheres heterossexuais. Aí eu queria te perguntar se tu acha que essa relação do quando não é um pau amigo, né? Quando é uma mulher, quando são 2 mulheres, tu acha que a relação ela se dá de forma diferente? Dá, né, amiga? As lésbicas se casam logo, né? Desculpa. E essa é uma frase delas. Não é o lugar. Eu estou só fazendo aqui a voz, porque as mulheres lésbicas têm essa Sim, piada, né? sim, mas tu Assim, acha que não, a não gente. tem tanta amizade daí, assim, essa amizade com benefícios entre mulheres lésbicas é mais rara? Eu vejo como mais rara. Não sei, como é que se vê? Eu não sei, eu acho que quando rola uma amizade, uma interação muito legal, eu acho que as mulheres têm uma tendência até, olha só, essa é uma boa pergunta que você faz. A amizade entre mulheres lésbicas, né, num relacionamento de compromisso, é muito valorizada. Muito mais valorizada que o sexo. Eu não estou dizendo que mulheres lésbicas não fazem sexo, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu tenho a sensação que a amizade que vai ali sabe, nesse compartilhar, no apoio mútuo, na convivência, é muitíssimo valorizada nas relações entre 2 mulheres. O que eu Então, observo também é que depois que termina, isso também entre amigas próximas, que muito mais facilmente elas conseguem manter a amizade depois. Que eu acho que é um fruto de uma amizade que vai sendo construída durante o relacionamento. É muito mais comum tu ver um casal hétero que não se fala, que vira praticamente inimigo mesmo, do que um casal que consegue manter a amizade. Agora, entre as ex-lésbicas que eu conheço, eu sinto mais essa facilidade de manter uma relação de amizade. é verdade, eu também acho que, excetuando casos, obviamente, de ciúmes ou de infidelidades ou de outros problemas, eu Uhum. também acho que as mulheres elas lidam um pouco mais, elas estão sempre olhando para o outro lado, sabe? Elas têm uma coisa da manutenção da intimidade emocional como muito importante. Se a gente pensar, né, Bárbara, nas civilizações agrícolas, né, essa coisa de você viver em comunidade e de as mulheres se autoajudarem, né, e dessa coisa de você poder criar filho junto e você cria o filho da outra, essa irmandade feminina, ela é muito forte. Então eu tenho a sensação que a amizade entre mulheres, ela perpassa sentimentos de compartilhamento afetivo muito forte, né? E que os homens, eu acho que talvez eles estejam agora fazendo essa valorização, né? Não que eles não valorizem as amizades, de jeito nenhum, valorizam muito, né? Os homens têm amigos, só que é interessante que às vezes a comunicação afetiva entre os amigos, ela é menor, né? Às vezes
a falar sobre coisas, sobre assuntos gerais, fazer piada, usufruir ali o futebol sendo esse grande meio de campo para essa amizade, né? Então, os homens, eles fazem ainda essa comunicação de uma maneira diferente. As Quase mulheres não verbal, às vezes na piada, na brincadeira, né? Isso trabalhando, claro, com os clichês e como a gente está, como tu já falou antes, Exatamente. desconstruindo muito isso nas próximas gerações, mas a gente ainda vive esses reflexos nas nossas relações atuais, né? Exatamente. Então, eu acho que as mulheres, elas passeiam melhor pelas emoções que podem vir, né, de uma erotização de uma amizade. As mulheres passeiam melhor. É. Talvez no futuro a gente seja bem desconstruído, a gente consiga usar mais, flertar mais entre amigos e amigas e companheiros, e sabe, mais livremente, E não sabe o sei. que eu fiquei pensando também, Bárbara? Eu fiquei pensando também, quando eu estava vendo essas definições sobre amizade, eu fiquei pensando que me veio uma interrogação. Será que se o amor romântico e monogâmico, ele estiver caindo, né, em desuso, a monogamia, e se o que diferencia, né, um dos grandes critérios que diferencia uma amizade de uma relação romântica é a vontade da exclusividade, será que no futuro não vai ser mais fácil a gente se comprometer com os amigos? Espero que sim, viu? Acho que Né? Quer é dizer, um bom caminho. né? Quer dizer, eu posso ter sexo fora e no fundo, o que eu quero mesmo é esse É casar com sentimento os meus amigos. é casar com os meus amigos. Então, Ana Canosa, me conta, o que a gente aprendeu com tudo isso? Clímax. Olha, eu acho que a gente aprendeu que a amizade, ela é um misto de intimidade, de conexão, de conforto. E que isso também é muito importante para uma relação de compromisso a longo prazo. Já o sexo não necessariamente precisa de todos esses componentes. Eu acho que a gente aprendeu que tanto um bom amor quanto um bom amigo não são tão fáceis assim da gente conseguir na vida. Nós teremos alguns bons amigos e nós teremos, por sorte e com sorte, alguns bons amores. Eu entendo que é desafiador fazer essa escolha entre um grande bom amigo e um grande bom amor. Mas se você está numa posição de juntar essas duas questões, a coragem é que vai fazer a diferença para você ter uma história que poderia ser ou uma história que vai ser de verdade. Foi bom para você? Esse é o quadro em que a gente traz indicações para os nossos ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. Quer indicar primeiro, Ana? Ou eu posso indicar? Conta Pode aí. indicar você, vamos lá. Eu estou muito feliz que nesse primeiro programa de sexoterapia eu vou poder indicar o meu filme preferido da minha vida, que chama Harry e Sally, Feitos Um para o Outro. É uma comédia romântica dos anos 90, com a Meg Ryan e o Billy Crystal, que tem aquela famosa cena que ela simula um orgasmo no restaurante, mas também é uma história de dois amigos. Na verdade, é a história do Harry e da Sally, que se conhecem no fim da universidade, eles dirigem juntos de Chicago para Nova York. E aí, na verdade, eles não se gostam nesse primeiro momento. Ele é namorado de uma amiga dela, eles têm só dirigem juntos, mas não se dão bem. Depois disso, eles se encontram 5 anos depois, cada um está num relacionamento, e logo em seguida eles terminam os relacionamentos, eles viram melhores amigos. Eles viram melhores amigos, eles se aproximam muito sem sexo. Até que um dia ela fica muito mal porque o ex vai casar, chama ele na total auge da carência e eles transam. E aí desanda total a amizade. E aí eu não vou mais contar porque já estou dando spoiler demais do filme. Mas aí desanda total a amizade, eles ficam sem saber o que fazer com aquela nova relação, que era uma grande amizade, e agora o sexo entrou no meio. Está disponível na Amazon Prime. Eu acho que assim, é um filme dos anos 80, 90, então, claro que, né, tem que botar ali, dar uns descontos de que a gente mudou de geração, tem algumas piadas que podem não funcionar mais tão bem. Importante falar isso, né, Ana? Porque, né,
Não vão cancelar o meu filme preferido, gente, por favor, entendam que é o filme do começo dos anos 90. Mas eu acho que é muito legal porque ele traz realmente essa relação evoluindo de conhecidos para amigos, para atração Sim. sexual, para e aí? Como a gente vai lidar com isso? É muito bom esse filme, né? E a cena É, dela é clássica, né? é Essa cena é clássica. sensacional. Quem estiver Essa- ouvindo, se não for ver o filme, pelo menos procura essa cena. Meg Ryan simulando o orgasmo no restaurante, porque ela já rende uma risada hoje pra gente, que eu sei que os tempos não estão fáceis, ela já vai render uma risada para ti hoje, ouvinte. Ai, olha, eu trouxe dois filmes. Um que tem uma narrativa semelhante, mas nessa coisa da comédia romântica, ele é menos, eu acho que é menos estruturado, assim, né, esse passo a passo, que é o Amizade Colorida, de 2011, né, que é uma recrutadora de Nova York que convida um cara para trabalhar, e aí eles começam a ter um interesse, aí eles resolvem fazer sexo, e aí depois a coisa vai acontecendo, e eles ficam, então, nesses desafios aí dessa interação, Eu né, acho que era tipo assim, olha, interessante. É. O fala, que eu fala, acho bem querida. interessante desse filme é com o Justin Timberlake e com a Mila Kunis, Isso. né? Eles fazem um contrato mesmo. Aquele contrato que a gente falou lá do primeiro caso, o primeiro manda-casos que a gente leu, que a gente falou, ó, nem sempre esse contrato está lavrado em cartório, quer dizer, esse contrato nunca está lavrado em cartório e ele muda. E eles fazem, tem uma cena mesmo, né? Ó, pode isso, não pode Pode aquilo, aquilo, né? exatamente. E aí E, eles. e eles vão se embolando, né? E eles vão se embolando. Você sabe que essa coisa do contrato é muito doida, né? Porque eu acompanho muitos casais tentando abrir relacionamento, né? Com a vontade de abrir relacionamento e tal. E eu sempre digo isso, gente, olha só. Eu acho importante falar sobre algumas possibilidades, algumas regras, entre aspas, que a priori vocês acham que vai funcionar ou que não vai funcionar. Mas tudo é a priori, porque a vida, ela é pulsante, né, Bárbara? A vida, ela está aí, quer dizer, a gente não tem nada garantido. É, Então, os contratos, eles só servem para deixar a gente um pouco menos aflito diante, culpado. diante Porque do desconhecido. eu acho que o combinado às vezes sai caro sim, né? Porque às vezes tu te prende tanto a alguma coisa, e aí esse filme é interessante, Amizade Colorida, porque tem um momento que ela se prende tanto ao que foi combinado, e aí eu acho que volta de novo o nosso primeiro manda-casos, Isso. se prende tanto ao que está combinado que ela deixa de viver o que ela está sentindo, ela deixa de demonstrar o que ela está sentindo para o cara que ela gosta. Então, não é porque está combinado que não pode descombinar ou mudar o acordo, né? Acho que é importante a Exatamente. gente lembrar disso, Eu né? e quando a gente vê, por exemplo, casamentos, relacionamentos de compromisso, de longa duração, né, casamentos de 10 anos, de 15 anos, são vários casamentos num mesmo casamento. Aliás, cada crise de um relacionamento afetivo é um novo contrato, um contrato entre aspas, quer dizer, é um novo casamento, é um recasamento, Uhum. porque você já não é a mesma pessoa que você era 5 anos antes. Então, o outro também, muitas vezes, se admira, o outro se expande. Nossa, não casei com essa pessoa. Claro que casou, você só não conhecia essa parte da pessoa, né? A gente é fluido, né? A gente se desenvolve, senão é aquela história, né? Você veio esse mundo para ser o quê? Um pé de alface ou um ser humano? É. Você E, pé de alface não muda mesmo. e relacionando diretamente aí já com a história do amigo colorido, os contratos de amizade, as pessoas também mudam dentro de uma amizade, né? Então, Claro, então, assim, é que eu acho que às vezes a gente se sente mais até obrigado a ter essas conversas dentro de um relacionamento. Não existe terapia de amizade, né? Terapeuta de amigos, mas vão dois amigos para o consultório. Isso não existe. conversar. Não, nunca, Conversar. olha, eu nunca atendi. Porque terapeuta de casal, né? Tu atende o casal. Agora, ó, esse meu amigo aqui que eu tô meio afim dele, mas não sei se eu quero, se não quero. Ah, chama ele aqui, vamos fazer. Não E tem. tem uma coisa, olha que interessante você está falando, que tem que ir pensando, a gente já está voltando tudo para o nosso história, mas é isso aí, vamos nessa. Gente, vamos nessa. Vamos nessa. Depois eu volto que eu tenho mais um filme para indicar. Tem uma coisa que você está falando que é bem interessante, que quando a gente pensa nos amigos, a gente olha para as amizades e fala assim, com essa pessoa eu viajo. Né? Porque essa pessoa é ótima para viajar, topa tudo, ou sabe fazer uma diferença ali das intimidades. Essa aqui eu não vou viajar.
Essa aqui é boa para ir para o boteco, né? Amigo de boteco. Esse aqui é bom para trazer para casa, porque tem ali valores semelhantes, tem filho junto. Então é interessante que talvez, né, essa distinção entre o passo a dar para o relacionamento afetivo também implica na avaliação desse tipo de convivência. Então, porque você tem ali um amigo, que você tem um tesãozinho, que vocês são super legais no trabalho, porque vocês falam sobre trabalho, mas você também percebe que aquela pessoa tem outros gostos, ou que ela tem um outro estilo de vida, né? Ou que você fala, ai, olha, mas tem uma religião diferente. Então, acho que também nessa avaliação de eu dou esse passo, eu não dou esse passo, acho que também tem uma questão de convivência, de valores, né? E tem uma outra coisa, né, que eu pensei agora, que é quando tu tá com amizade há muito tempo e aí a história vai mudando, tu já conhece muito também do passado daquela pessoa de uma forma que tu sabe quem ela já pegou, quem ela não pegou, como ela é nos outros relacionamentos, se ela trai, se ela não trai. Quando tu conhece uma pessoa, se apaixona e tu começa um relacionamento, a tua história com ela começa ali, né? E Isso, aí, quando tu tem um amigo que tu já conhece e aí daqui a pouco tu te apaixona, tu tem informações privilegiadas que talvez tu não teria se ele fosse só um crush. E que nem sempre são informações muito interessantes, né? Exatamente. Putz, a pessoa era, nossa, transava com todo mundo, passava o rodo, nossa, não sei o quê, caía pelas tabelas de tanto que bebia álcool, fazia não sei o quê. É Ou verdade, você ficava tem com duas, três razão. pessoas ao mesmo tempo. Não era legal, era um boy lixo mesmo para aquela mina lá. Pegava as duas e eu sei, porque eu tava com ele na balada. Exato, Né? você trouxe muito interessante isso mesmo, né? Quer dizer, essa coisa do o desconhecer a história passada do outro nos resguarda de uma parte, né, que pode interferir num pré-julgamento sobre a pessoa, né? Porque eu tenho amigos casados que falam, não quero saber com quantas pessoas ele já transou, não quero saber se já pegou, quantas pegou, Nossa, não quero amiga, saber nada. eu me lembrei de uma coisa que eu preciso contar para os nossos ouvintes, para você e para os ouvintes. Eu me lembrei o seguinte: quando eu conheci meu marido atual, o Paulo, há 18 anos atrás, eu estava numa fase de entre-safra, né? Então eu tinha me divorciado do meu primeiro marido, eu estava 2 anos vivendo sozinha no meu apartamento com 30 e poucos anos, com meu dinheiro, me achando. Vivendo a vida da Vivendo Carrie a vida Bradshaw. loucamente, a psicóloga, a sexóloga, dando palestra no mundo, no Brasil todo, saindo, viajando, né? Então, assim, eu estava numa fase com 30 anos, né? O hormônio é aqui, né? E aí eu trabalhava e eu dançava flamenco, e eu corria, e eu escalava, eu fazia alpinismo, cara, eu estava me achando, muito bem. Estava sendo também, não estava só se achando, estava sendo. E aí, eu conheci o Paulo num aniversário de uma colega do flamenco, de uma moça que fazia flamenco comigo, que era amiga dele da faculdade. Só que ela me conheceu nessa fase e que eu estava solta no mundo. E aí depois o Paulo me contou, mais para frente, que ele perguntou para ela, quando me conheceu, assim, e aí, o que você fala dessa menina? E ela falou assim, olha, acho que é melhor não. Ó, seguinte, meu cara, tá na vida, tá solta. Vida louca! Ela tá na vida louca, você não vai, né? Não vai não, hein? Isso aí não é confiável. Filha da puta, fiquei... Caralho, né? Desgraçada. Quase que botou, né? Quase botou tudo a perder, botou areia. Quase botou tudo a perder, porque imagina, eu estava nessa fase e ela me conheceu assim, muito livre e tal, né? E também não era minha amiga íntima, era uma colega tal, então, e nós tínhamos muitas diferenças, assim, de jeito, de funcionar. Eu era mais velha que ela, inclusive, mas agora eu me lembrei disso, olha só, a história passada, né? Diz muito a respeito da gente. Bom, quem mais? Tem mais indicação, né? Eu também trouxe um outro filme, que é Ele Não Está Afim de Você. Você lembra daquela... Eu acho que é uma música que fala assim, Pedro que estava afim de João, que estava afim de Maria, que estava afim de não sei o quê. É um poema do Drummond. Isso. É um poema do Drummond. Isso. É interessante que esse filme, ele vai fazendo um pouco, vai mostrando,
né? Que o desejo por alguém que no final está afim de outra pessoa, que tem um conflito com uma terceira pessoa. Então, esse filme é interessante porque ele vai mostrando mesmo. Ele é sobre desencontros, né? Esses desencontros afetivos que podem também, né, e que ficaram presentes aí nos casos que a gente também apresentou no nosso Manda Casos, né? E ele tem especificamente a história de um cara, que é o Connor, que ele tá totalmente apaixonado pelas personagens da Scarlett Johansson, né? Exatamente. E ela acha que é só amizade, que ele é o amiguinho fofo, e ela tá super apaixonada, ele tá super apaixonado e ela tá em outra, né? E aí ele se declara e aí não dá certo, né? Que Exatamente. também, isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, né? Ele pode ser, você pode estar afim do teu amigo, vocês podem ser grandes amigos, estarem super bem, e ele simplesmente não estar afim de você, como diz o nome do filme, né? Exatamente, que é sempre uma dor no coração, né? Mas faz parte da vida. Faz parte da vida. E se for teu amigo mesmo, ele vai fazer isso de uma forma mais gentil que um boy lixo qualquer da vida, né? Espera-se. É isso, gente. Desculpa, vocês estão vendo ao vivo? Dê um desconto para mim. É a minha primeira vez. Vocês estão vendo vídeo no YouTube? Dê um desconto para essa primeira vez, essa apresentadora. Estou aqui perdendo minha virgindade no Sexoterapia. É isso, gente. Bem-vindos, então, à 7ª temporada. Terminamos o primeiro episódio. Temos uma temporada linda pela frente com todos os personagens da nossa vida amorosa. Obrigada, Ana Canosa. Obrigada pela companhia. Imagina, querida. E no próximo episódio, a gente também acho que vai ter convidadas, né? Sim, agora que eu já perdi a virgindade, já estou preparada para homenagem, para trisal, para poliamor. Pode vir tudo nesse Sexoterapia na 7ª temporada. Teremos mais gente aqui com a gente nesse bate-papo gostoso. É isso aí. Seja bem-vinda, querida. Beijo, gente. Até. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.